Bom, boa tarde. Agradecer muito a presença de vocês aqui, agradecer ao IDES pela oportunidade de mediar essa mesa sobre fundos filantrópicos. Eu sou a Renata Bizelli, eu sou Head de Impacto Social no Santander, então trabalho com investimento social privado e também com negócios para produtos financeiros para o terceiro setor. Há muitos anos já apoiamos o IDES, então é uma honra estar aqui hoje para poder falar de um tema que me brilha os olhos, né, que são os fundos filantrópicos. Hoje temos 3 palestrantes aqui que vão contar um pouco das suas experiências e depois a gente abre para perguntas, tudo bem? Então, quem tiver alguma pergunta, peço aguardar ali até o final. Essa mesa, né, eu fiz aqui um pequeno resumo para a gente poder iniciar. Nós vamos falar de fundos filantrópicos. Dentro de fundos filantrópicos, a gente tem os fundos patrimoniais, a gente tem os fundos permanentes, a gente tem os fundos de emergência, a gente tem fundos que, de alguma forma... Então, os patrimoniais são inspirados na Lei 13.800, que é a Lei dos Fundos Patrimoniais, sancionada em janeiro de 2019. Os fundos de investimento social privados, que vários atores vão lá e colaboram para alguma causa, vamos ouvir sobre isso aqui também hoje. E também os fundos que adotam estruturas de blended finance, e aí o capital filantrópico assume ali o risco daquela operação. E aí, dentro deles, os permanentes, os emergenciais e os que visam a perenidade. Então, vamos conhecer algumas das experiências reais desses fundos. Eu gosto quando a gente tem bastante exemplo, e práticas aí para a gente poder se inspirar. Vou começar com a Daniela Grelan, que vai falar como executiva do Instituto Avon sobre o fundo que eles criaram lá para combater a violência contra meninas e mulheres. Dani, bem-vinda. Obrigada, Renata. Boa tarde. Um prazer falar para vocês sobre a nossa experiência com o Fundo de Emergência para o enfrentamento da violência contra mulheres e meninas. Antes disso, eu preciso falar por um minuto sobre o Instituto Avon. O Instituto Avon é o braço de investimento social da Avon e dedica-se a 2 causas de interesse das mulheres. No campo da saúde, a atenção ao câncer de mama e no tema dos direitos humanos, o enfrentamento da violência contra mulheres e meninas, esse flagelo que atinge 1 em cada 3 mulheres no Brasil. O Instituto Avon nasceu com a consultoria do IDES e, de forma análoga, o fundo de investimento, o fundo emergencial que a gente lançou durante a pandemia, também nasceu de mãos dadas com o IDES. Naquela época, tendo já investido na causa da violência contra mulheres e meninas durante 17 anos, a gente está falando de 2 anos atrás, a gente sentiu, no contexto pandêmico, a premência de termos uma solução para aquela violência doméstica e familiar que se agravava exatamente no contexto pandêmico. A violência contra mulheres e meninas, ela tem algumas características peculiares, e uma delas é que a casa não é um lugar seguro para a mulher. E o isolamento social é um fator de agravamento, porque ela fica confinada ao mesmo espaço em que ela sofre violência. E, o que é pior, completamente desconectada de qualquer possibilidade de uma rede de proteção familiar, de uma rede de apoio. Então, a gente começou a perceber, e alertados também pelas Nações Unidas, que todos os países que passaram pela experiência do lockdown antes do Brasil observaram um aumento nos casos de violência doméstica e familiar da ordem de 20% a 30%. Foi aí que a gente procurou o IDES e, buscando aquele momento de despertar do aumento do investimento social privado dentro do contexto pandêmico, para pensar em soluções, para conclamar os investidores sociais a olharem para a situação da mulher. E, assim, nasceu o fundo, instituído pelo próprio Instituto Avon e pela rede de hotéis Accor. Não sei até que ponto vocês acompanharam, mas a Accor, no mundo, também, na França, criou também um fundo no contexto pandêmico e passou a usar quartos de algumas propriedades hoteleiras, de áreas de hotel, para acomodar essa mulher, que, no contexto pandêmico, estava confinada com o seu agressor. Só que isso foi muito fácil de fazer, digamos, na França, em que existe um serviço central integrado de acolhimento das vítimas. Aqui no Brasil,
a gente lançou esse fundo de emergência com 4 pilares de atuação. O primeiro deles foi esse acolhimento temporário, para que a mulher que não pode voltar para casa tivesse um período ali, uma casa de passagem, um abrigamento de passagem, para ter tempo para se reorganizar e resgatar a própria vida. Mas a gente sabe que não basta o abrigamento temporário para isso. É importante fazer o acolhimento e o acompanhamento socioassistencial, acompanhado também das autoridades da rede pública de proteção à mulher em situação de violência. Então, esse era o segundo pilar, né? Um pilar de conexão com a rede pública de proteção às mulheres em situação de violência. O terceiro pilar foi um pilar que a gente dedicou à segurança alimentar, porque uma mulher que não tem como alimentar os filhos, ela fica aprisionada numa relação abusiva. E um quarto pilar, que é um pilar que já pretendia olhar para soluções de longo prazo mais permanentes. Bem, passados 2 anos, eu os convido agora a esse ano, né, ano de 2022, a nossa experiência foi riquíssima, tanto em termos de aprendizagem quanto de impacto. Em termos de impacto, a gente viu que o programa ele veio num movimento de impacto crescente. No início, a gente viu que, tão importante quanto organizar uma oferta de serviços, de assistência, colocando a mulher vítima de violência ou sobrevivente de violência no centro, tão importante quanto organizar essa oferta de assistências era organizar a demanda em parceria com a rede pública de atendimento à mulher. E a gente veio aperfeiçoando nossa ação ao longo dos meses, e hoje nós temos acordo de colaboração com as redes públicas de proteção em 232 municípios brasileiros e em 22 dos estados brasileiros. E isso resultou no acolhimento, por meio de um dos nossos serviços, de mais de 600 beneficiários nesse período de 2 anos. Então, nesse momento, a gente, tendo aprendido e tendo testado a nossa proposta de solução e tendo visto o quanto ela se tornou um indutor de integração e colaboração entre o setor filantrópico, entre as organizações sociais e o setor público, e o quanto esses serviços são, de fato, demandados pelas mulheres, nós também, instigados pelo IDES, fizemos a transição de um fundo emergencial para um fundo permanente, fazendo um exercício de revisão estratégica a partir de uma nova teoria de mudança. E essa é a fase que nós estamos agora. Eu não quero abusar aqui do meu tempo, então eu queria concluir essa apresentação da nossa experiência, com esse que se tornou agora um fundo permanente de investimento social privado pelo fim da violência contra mulheres e meninas, dizendo que apenas 6% do investimento social privado no Brasil, estimadamente, é devotado às mulheres. Grosso modo, esse percentual, algo em torno de 80% é devotado, é direcionado à educação, por todas as boas razões que a gente conhece. Mas eu queria deixar aqui 2 mensagens. Não é possível pular uma geração. Não é possível educar bem uma criança oriunda de um lar pautado pela violência. Não é possível criar prosperidade, dignidade, integração social, ignorando, deixando de olhar para esse problema complexo, sistêmico e urgente que é a violência contra mulheres e meninas. Então, fica aqui um convite para a gente colocar o tema das mulheres, da vida das mulheres, no centro da atenção do investimento social privado. Obrigada, Dani. Muito bom ver a colaboração de vocês com a COR e também essa sua provocação final de como que a gente pode tratar a questão da violência e a da educação, né? Acho que faz todo sentido. A gente vai passar agora para o Fábio Lesbopan, fundador da Estímulo, que é o primeiro fundo 100% privado e sem fins lucrativos que visa apoiar micro e pequenos empreendedores. Fábio. Obrigado, Renata.
Queria agradecer ao IDES também a oportunidade de poder falar, contar um pouquinho a história do estímulo. É uma história muito interessante, uma história com algumas inovações, uma história com bastante descobertas e que, no fim, tem influenciado bastante tanto o setor filantrópico quanto o setor público. Então, começar do começo da história, para mim o estímulo começou bem no comecinho da pandemia, quando todas as empresas precisaram fechar as portas, lockdown, e estava um clima de desespero no ar, porque como é que as pessoas que tinham pequenos negócios iam sobreviver, né? Não tinha caixa para sobreviver os 3 meses que, na época, diziam que ia ficar fechado. Então, a comunidade de muitas lideranças, né, e alguns empresários se reuniram para criar o estímulo. E foi nessa hora que o meu amigo de faculdade, Azor, me chamou e falou: Fábio, você tem um tempinho para dedicar a uma causa? Bom, um mês depois, a gente abriu a esteira de crédito do estímulo, né, crédito subsidiado, apoio financeiro, que a gente gosta de chamar, para socorrer essas pequenas empresas, num trabalho que foi um dos trabalhos de muita colaboração. Então, você teve diversas empresas, fintechs, envolvidas nessa construção. A gente conseguiu transformar, hoje, já 2 anos e meio depois, a gente tem os 60 milhões que a gente recebeu em doações, já são mais de 140 milhões em apoio financeiro para as micro e pequenas empresas, sem falar uma centena de eventos de capacitação, porque os 2 pilares do estímulo são apoio financeiro e capacitação também, não é só dar o recurso, mas dar o conhecimento necessário, né? Então, a gente conseguiu uma centena de eventos de capacitação, atingindo mais de 4 mil pequenos empreendedores, né, e com 10 funcionários cada um, a gente em torno de 40 mil funcionários, né, empregos que a gente ajudou a salvar durante a pandemia, e com isso contribuir para a geração de renda, né, e prosperidade no momento mais difícil que foi da pandemia, né. Contando um pouco da história de colaboração que foi o estímulo, eu me lembro muito bem que, bom, tudo fechado, não tinha onde se encontrar, não tinha nada, então era sala de Zoom. O estímulo nasceu já no novo normal, né? E tanto que a gente não tem, até hoje, a gente não tem escritório, é tudo via Zoom remoto, com gente até trabalhando do México. Mas a gente reunia ali diariamente, né, no mês de abril, reunia diariamente cerca de 30 pessoas, entre presidentes de startups, voluntários que nem eu, né, e pessoas que tinham como contribuir, agregar na construção dessa esteira, né. E em um mês, a gente conseguiu, então, amarrar 7 empresas e criar, né, essa foi a primeira grande inovação do estímulo, a gente criou uma organização sem fins lucrativos, mas capaz de transformar doações em apoio financeiro, ou seja, empréstimo, subsidiado, né. E foi um modelo que deu muito certo, depois eu vou falar um pouquinho mais, né. E não só isso, né, os empresários, então, quem participou principalmente disso? Edu Mufarrege, criador do Renova, né, organizou principalmente os doadores, então, ele que ia explicando o que a gente ia fazer, ajudou a definir toda a idealização do estímulo, apoio financeiro e capacitação, reuniu todos esses doadores. Enquanto isso, eu e a Azor ali na linha de frente, fazendo uma reunião de execution, que era essa que tinha todos os dias, no final do dia, para justamente construir essa esteira de crédito. E foi muito bem sucedido, né? Então, aqui fica a lição de a gente é capaz de fazer qualquer coisa, qualquer tecnologia que tem, a gente é capaz de transformar em pouquíssimo tempo uma realidade, construir alguma coisa nova. Basta que você tenha um propósito claro e as pessoas dispostas a entrar e colaborar, né? E, a partir daí, então, o estímulo começou a evoluir. E aí, a gente abriu o estímulo em dia 1º de maio, Dia do Trabalho, de 2020, no dia, bem no início da pandemia ainda, entrando na frente de muitas outras organizações que depois chegaram a levar crédito também para micro e pequenos empreendedores. Mas acho que o ponto mais interessante é que, uma vez que você consegue construir alguma coisa inovadora, depois muitas outras pessoas ajudam. Então, São Paulo começou com 5 milhões, a gente com sonho de chegar a 10 milhões em apoio financeiro, mas começou a juntar bastante gente, São Paulo chegou a 10 rapidinho, Minas Gerais veio na competição, né, então empresários de Minas Gerais, Eugênio Matar, veio também, chamou todo mundo lá de Minas, conseguiram trazer 15 milhões, ainda com a parceria da Cicobi, isso dobrou, e na sequência, Rio de Janeiro, Ceará e também Santa Catarina depois, e por fim, agora recentemente a gente abriu Pernambuco, né, numa ação emergencial para ajudar as empresas
afetadas pelas chuvas. Né? Então, esse é um pouquinho a história de como a gente construiu o estímulo, e a gente não parou por aí. Né? No início de 2021, a gente precisou tomar a decisão se continuava ou não o estímulo, e a gente decidiu não só por continuar, mas por alavancar o capital. Né? A gente, nesse novo modelo que a gente criou, você empresta o dinheiro para o pequeno empreendedor, ele vai, né, entra na economia, entra na base da economia, a gente mediu 88% do dinheiro que a gente emprestou para essas empresas chegou em regiões de baixa renda, regiões de classe C, D e E, ou seja, realmente chegou lá na ponta. A gente ajuda, o nosso grande propósito é trazer as pessoas para dentro da economia, gerar emprego, gerar renda, né, ali onde eles estão mesmo, dentro de organizações que já existem, a gente quer fortalecer isso. E nesse momento, o que a gente fez para alavancar o estímulo? Né? A gente tinha um excelente resultado, as pequenas empresas estavam conseguindo pagar de volta, então você tinha ali 95% do dinheiro que a gente prestou voltava. Né? Isso era excelente, significava que a gente podia emprestar o dinheiro mais 10, 20 vezes. Né? Então, o que a gente fez? Construiu uma solução, um FDIC, né? Solução chamada de Blended Finance, em que você usa o capital de doação como um amortecedor, ou seja, se a carteira piorasse, aumentasse a inadimplência, o capital de doação segura. E você entra em cima com investimentos também. Então, você dobra, né, praticamente dobra o impacto da doação. Por isso que a gente conseguiu hoje, né, com 60 milhões de doação, a gente já tem mais de 140 milhões em apoio financeiro, porque tem toda essa estrutura de alavancagem. Então, a gente conseguiu atingir muitos pequenos empreendedores. E tem um minutinho? Só queria contar a história da Ana, que é um típico exemplo desses pequenos empreendedores. Né? A Ana, ela tem a Clean Lousas, que é uma empresa que faz lousas de vidro, né? E ela, nessa situação da pandemia, ela estava super preocupada, não sabia o que fazer, demorou algum tempinho, mas ela descobriu o estímulo, foi atrás, entrou no nosso site, viu palestra do Abílio Diniz, viu nossos vídeos com dicas do que ela podia fazer, viu a questão do empréstimo também e tomou a decisão que ela não podia ficar parada, ela tinha que se reinventar naquela crise. Então, ela se reinventou, pegou o empréstimo de estímulo, comprou mais máquinas, contratou gente, inclusive uma história emblemática, né? Tinha o Daniel, que era malabares de farol, ela encontrou ele triste ali perto do supermercado que ela foi fazer compra, perguntou para ele o que tinha acontecido, ele falou assim, olha, eu não consegui os 20 reais que eu precisava para comprar o botijão de gás. Ela falou, toma aqui os 20 reais e meu cartão, amanhã você passa lá na minha empresa e eu vou ver se eu consigo alguma coisa para você. O Daniel está lá até hoje, já tem uma profissão, aprendeu a trabalhar com as máquinas que ela comprou com o dinheiro do estímulo e ela cresceu 400%. Então, esse é só um exemplo, né, de um empreendedor dos 3 mil que a gente já apoiou financeiramente, né, do quanto que esse movimento de grandes empresários, no fim, grandes empreendedores, apoiando os pequenos empreendedores, cria um movimento positivo, né, na direção deles prosperarem. Muitas vezes destrava o crescimento deles. E esse símbolozinho eu trouxe porque justamente a Ana que produziu para a gente, né, foi a segunda leva, a gente dá para todos os grandes apoiadores do estímulo, e conseguiu fazer melhor, mais barato e mais rápido do que o fornecedor antigo. Muito bacana. Não, primeiro, para a gente ver como o home office funciona, né? Quando a gente tem propósito e organização. Só uma dúvida, Fábio, vocês atendem Brasil, certo? Você falou das cidades que estavam captando ali, mas o atendimento é... A gente abriu o apoio financeiro onde a gente conseguiu captação de recursos. Ah, tá bom. Né? A gente ainda quer abrir Brasil, inclusive vai ter novas rodadas de doações, mas a capacitação, sim, porque são cursos, vídeos, e a gente é 100% digital, então a gente chega no Brasil inteiro com todo esse conteúdo. Tá bom, ótimo. Muito obrigada. Agora eu vou passar para o Osmar Lima, que é chefe de Departamento de Estruturação de Projetos do BNDES, para falar para a gente sobre fundos patrimoniais. Bom, fiquei aqui com a parte difícil de falar de um assunto super complexo e muito, depois de duas histórias tão inspiradoras aqui, sempre dificulta, né? Mas eu vou tentar. Primeiro, agradecer ao IDES, que é um parceiro do BNDES já de longa data, não só na estruturação de projetos, que a gente está junto, mas também no advocacy, aí nas questões filantrópicas e principalmente dos fundos patrimoniais. Então, é sempre um prazer estar junto com o IDES aí nos eventos. Falando um pouquinho dos fundos patrimoniais,
Primeiro, eu queria, e aí vou tentar ser com uma linguagem o menos técnica possível, até porque acho que foi a forma como eu aprendi a tentar entender, porque toda vez que me explicavam os fundos patrimoniais com as linguagens técnicas, eu me perdia no vocabulário, né? Então, o primeiro ponto é que aqui a gente fala fundos patrimoniais e tem os endowments, enfim, e para a gente aqui vamos tratar como a mesma coisa, sem grandes diferenças, né? A gente ouviu aqui, enfim, a Dani e o Fábio falando de dois mecanismos, né? Dentro dos conceitos aqui que a gente está tratando no painel. Então, assim, um fundo que, de alguma forma, dá amparo, tem uma causa por trás, mas dá amparo às mulheres, às meninas, etc. E é aplicado diretamente, né, naquela questão específica e utiliza aquele fundo que está lá dentro, né? Então, foi feito, duas organizações colocaram um volume de recursos destinados para aquele objetivo e os fundos que lá estão doados são utilizados para aquilo, né? Aí, enfim, o Fábio trouxe um outro exemplo super relevante, aí já enfim, até com um conceito super recente de blended finance, né? Onde organizações e pessoas, imagino, doaram recursos, esses recursos se juntaram a outros recursos e eles são efetivamente emprestados, né, e voltam, em parte, para apoiar pessoas que, enfim, tiveram seus impactos, seus negócios impactados, etc., pela pandemia, e agora vai seguir adiante não só mais com os impactos da pandemia. E a gente chega nos fundos patrimoniais, né? O que a gente tem de diferente, ou talvez de mais diferente nos fundos patrimoniais, que não são nenhuma novidade, são novidades talvez aqui no Brasil, mas mundialmente já muito utilizados. A gente tem um volume de recursos, e não precisam ser só de dinheiro, né? A gente atribui muito a dinheiro, porque a gente fala fundo, 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 mas, enfim, pode ser qualquer tipo de ativo, né? Então, pode ser dinheiro, obra de arte, imóvel, enfim, pode ser qualquer volume de ativos colocados dentro de um veículo, que aí, sim, é o fundo patrimonial, no qual o principal, ou seja, o ativo que lá foi depositado, né, tem um compromisso de permanecer. E os rendimentos daqueles ativos vão ser aplicados numa causa. Então, o fundo patrimonial ele nasce com uma causa. Historicamente, né, os mais famosos sempre são aquelas pessoas muito ricas, quando vão morrer, destinam seu patrimônio para um fundo e querem deixar um legado para todo sempre. Então, ele destina aquele volume de recursos, fala, ninguém pode vender o que eu coloquei dentro, mas todo o rendimento que for gerado pode ser utilizado para a causa que eu escolhi. Hoje, na minha mesa do almoço, eu aprendi que o mais antigo foi o fundo patrimonial de Platão, muitos anos antes de Cristo, que eu já não lembro quantos eram, que ele deixou uma fazenda produtiva para manter a escola de filosofia. Então, os rendimentos da fazenda mantinham a escola de filosofia. Então, o conceito, né? Porque, assim, aí um pouco, agora eu já vou botar um pouco de opinião aqui, e de vivência que eu estou tendo dentro do banco também. Por que é tão difícil de avançar com o conceito, né? A gente está num país que tem dificuldade de olhar o longo prazo de 4 anos, né? Então, assim, quando você fala assim, não, vou colocar um volume de ativos, recursos, etc., para o todo sempre. Não é mais 10 anos, para os próximos 200. Então, isso começa a tornar o mindset mais difícil, né? E aí eu enfrento isso, né? E Priscila está aqui lá no fundo sorrindo, mas é um sorriso de nervoso, né? Porque é o que a gente passa. Porque quando você começa o assunto, as pessoas querem ver o resultado imediato do fundo patrimonial. O que vai acontecer amanhã? E aí, quando você fala, olha, eu não estou fazendo um negócio para o amanhã, fazendo um negócio para sempre. E fica muito difícil de tangibilizar o para sempre. E aí eu fiz um exercício, Priscila, que está ajudando muito no meu pitch, que foi o seguinte. Enfim, infelizmente, um dos maiores motores para deslanchar a legislação dos fundos patrimoniais no Brasil foi o incêndio do Museu Nacional, né? E aí eu fiz o seguinte exercício. Existia um projeto do programa de incêndio do Museu Nacional, né? E esse projeto custava 30 milhões de reais. Então, se o Museu Nacional tivesse, enfim, recurso de qualquer lugar, tá? Aqui não é para achar o culpado, de qualquer lugar,
Podia ser uma doação, podia ser se ele tivesse 30 milhões de reais em algum momento do tempo, ele teria implementado o sistema de incêndio, ele não teria pego fogo, e, enfim, a gente não teria perdido o Museu Nacional. Para reconstruir só a parte física do Museu Nacional, tem uma parte que a gente nunca vai reconstruir, porque não tem como, vai custar, no mínimo, 600 milhões de reais. E aí a pergunta é, quanto eu precisava ter num fundo patrimonial para ter os 30 milhões? Né? E aí você começa a fazer a coisa de trás para frente, começa a tangibilizar para as pessoas, fala assim, se eu tivesse um determinado volume de recursos, eu não ia ter 30 milhões só para fazer porque 30 milhões era para fazer o sistema de incêndio, que era uma coisa que aconteceu uma vez e pronto, ia resolver um problema para sempre. E se eu tivesse 30 milhões todo ano para o Museu Nacional? No ano ele ia resolver o sistema de incêndio, no outro ano ele ia restaurar uma obra de arte fantástica que estivesse lá dentro, no outro ano ele ia comprar um acervo de alguma coisa diferente, no outro ano ele ia montar uma exposição. Então, é nisso que a gente tangibiliza o que é o para sempre. É ter um volume de ativos, recursos, que vão gerar mais recursos, e aí, enfim, complementação de orçamento, complementação de usos, para que a gente tenha, enfim, coisas boas para sempre. E aí, enfim, só para fechar, estou falando muito dos museus aqui, porque a gente está trabalhando no fundo patrimonial dos museus brasileiros lá no banco, então uma iniciativa que a gente vem estruturando junto com o IDES, PLKC, Levisc, enfim, para colocar de pé um fundo no qual as pessoas e organizações tenham a tranquilidade de doar recursos, né? Seja num fundo geral que vai beneficiar toda a causa museal, seja em subfundos para museus específicos, que a gente gere aí esses recursos para que a gente possa beneficiar a nossa cultura, a nossa história e mantê-la perene para todo sempre. Excelente, Osmar. Você foi falar do Museu Nacional e realmente, acho que para todo mundo que trabalhou ali no projeto de lei, Priscila está aqui para não deixar mentir, né? Acho que foi realmente um tapa na cara ver aquilo acontecer para poder andar a legislação. E eu lembro que, na época, eu cheguei a comparar, porque foi no mesmo ano da Notre Dame, do incêndio. Eu entrava na página de Notre Dame para ver quanto eles tinham captado. Aquilo me dava até um desespero, porque você vê lá, tem governança, ferramentas, vários endowments, né? Então, você percebe que tem um segmento, né? Mas, enfim, chegaremos lá. Queria agradecer muito a fala de vocês três. Antes de passar para as perguntas, contar um pouquinho, então, da nossa experiência no Santander. Na parte de endowments, a gente criou uma oferta de valor que, junto com os bankers dos segmentos do banco, a gente ajuda a acelerar os fundos, né? Então, eu não sou banker, o meu papel é assessorar filantropicamente os fundos para que eles consigam desenvolver as melhores técnicas de captação de recursos e consigam crescer ali o seu principal, o seu patrimônio. Então, eu sou uma super entusiasta desse tema, junto com Priscila, junto com Ides e junto com outras pessoas que estão aqui também nessa sala hoje, e a gente vai ver isso aí decolar e decolar bem alto, né? Então, primeiramente, eu queria saber quem tem perguntas, só levantar a mão. Ah, que bom, gente. Então, a gente pode ouvir as 3 primeiras perguntas, e aí a gente segue com as respostas. Bom, boa tarde, meu nome é Cássia e eu sou da FEOSP, a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado de São Paulo. E aí, eu gostaria de fazer uma pergunta específica para o Osmar, do BNDES, porque participamos desde o início da pandemia e estamos ainda participando do projeto Salvando Vidas, né, no qual o BNDES aí é o maior ou um dos grandes parceiros, né? Eu gostaria de saber o seguinte, para esse projeto específico, foi utilizado um fundo filantrópico ou não? Ou as doações realmente partiram, né, de outras pessoas somente, ou teve aí a criação de um fundo ou um fundo já existente? Meu nome é Silvia, eu trabalho na FLUP, que é uma fundação familiar. Eu queria que vocês respondessem um pouco mais da burocracia. Eu queria entender, tanto do Instituto Avon quanto da Estímulo, o que está por trás? Assim, por exemplo, é um outro CNPJ? Ou vocês usaram a estrutura do próprio Instituto Avon para captar esse recurso? Por que vocês chamaram isso de um fundo e não de, sei lá, um outro projeto? O que muda?
E na Estímulo, por favor, me conta tudo. Como que você fez uma ONG virar uma emprestadora de crédito que já colocou mais dinheiro em cima? Por favor. Boa tarde, meu nome é Nicole, eu sou da Associação Paulista de Fundações. Eu tenho, quer dizer, na verdade são duas, é uma para a Daniela e uma para o Fábio. Daniela, só uma pergunta, quando você falou do programa que você já está, já tem já tem um acordo com as políticas públicas, queria saber se nessa questão da violência da mulher vocês trabalham diretamente com os CRAS, os CREAS da região, se são eles os CRAS que encaminham as mulheres, ou vocês fazem isso de forma autônoma, sem passar pela questão da rede socioassistencial? E só complementando, né, lógico que a sua razão, a razão da sua entidade é a violência contra a mulher, mas deixar claro que a assistência social em si, como um todo, é completamente esquecida na questão, não desmerecendo saúde, educação. Lógico que eu acredito que sem isso não chega lá, mas a assistência social como um todo, então, o olhar para a pessoa em situação de rua, para a pessoa com deficiência, para a violência da mulher, para a defesa de direitos e garantias, né, da criança e do adolescente, efetivamente, a gente escuta, depois de um dia todo desse, que não é o foco da grande maioria das iniciativas. Então, assim, eu acho essa sua voz importantíssima. Tudo bem que é só para a mulher, mas já é muito o olhar para a assistência social. Então, obrigada por falar isso. Eu sou uma ativista na área da assistência social e eu acho que falta muito. E, aproveitando o meu tempo, Fábio, eu queria entender também, só um pouquinho da parte prática, como que você lidou com o imposto de doação daqueles que recebeu? Porque todo esse volume, né, se eu entendi um pouco da parte burocrática, eles entraram na sua organização como doação. Significa que a sua organização teve que recolher impor, porque acredito que ela não nasceu com nenhuma imunidade nem isenção. Então, você teve que arcar, fez parte desse pacote, essa destinação, como agir com o imposto ser devido por cada doação, que também é uma luta histórica do setor, a questão da desoneração das doações para as organizações sem fins lucrativos. Então, eu queria aproveitar a chance e discutir um pouco isso. Osmar, se puder começar com a questão da Cássia. O banco tem, historicamente, um fundo que a gente chama de fundo social, que é um fundo, enfim, parte do lucro do banco é destinada para esse fundo, e esse fundo faz alguns usos, enfim, para causas sociais, etc. Então, no Salvando Vidas e em outras iniciativas que a gente fez de match funding, utilizou-se o fundo social que o banco já tinha. Mas a gente tem outros recursos que a gente utiliza em causas sociais, inclusive a gente também faz alguns investimentos sem nenhum benefício fiscal, né? Então, que entram plenamente como despesa, vamos dizer assim. A gente está nessa discussão, inclusive, para o Fundo Patrimonial dos Museus, que tipo de recurso, se a gente vai aportar ou não, quanto a gente vai aportar ou não, e da onde a gente vai tirar esse recurso dentro do orçamento do banco para colocar. Tem que fazer mais, né, de outras causas. Vou passar, então, para o Fábio. Fábio, acho que tem a pergunta da Silvia sobre como que você fez essa mágica, né, para a ONG poder emprestar recursos, e também a questão da Nicole do ITCMD, do imposto de doação. Aí depois a gente passa para a Dani, que acho que é mais complexo também. Vocês tocaram justamente, acho que talvez, uns dois pontos mais complexos da construção do estímulo, né? E a gente não teria conseguido isso sem a ajuda do PNA, né? O Pinheiro Neto Advogados, que ajuda muito a gente, né? E trouxe muito suporte jurídico para que a gente conseguisse fazer todas essas construções. Além disso, fintechs e pessoal que já tinha trabalhado em banco, né? Para ajudar a construir a esteira. Então, falando um pouquinho, começando pelo começo, a esteira, né? De fato, a gente é uma organização sem fins lucrativos, a gente não pode emprestar dinheiro, né? Então, a gente precisa de um parceiro banco que faz isso pela gente. Então, na esteira, a gente criou o site, ele entra lá, faz a solicitação, a Neo aí de Big Data faz análise de dados do pequeno empreendedor, vê se não é fraude. A Bis Capital, que é uma empresa de crédito para pequenos empreendedores, faz toda a análise de crédito, consolida um monte de informação, inclusive de Serasa Experian. Aí, uma vez aprovado esse crédito, ele passa para a BMP, que é um banco digital também,
E, no mesmo dia, então, a BMP emite uma CCB, uma carta de crédito, né, que é justamente o documento de crédito, e deposita na conta do pequeno empreendedor. No mesmo dia, a gente vai lá e compra de novo esse crédito, né? Então, esse é o mecanismo que a gente pode fazer uma organização sem fins lucrativos fazendo empréstimo, né? E aí, é claro que a dívida do pequeno empreendedor passa a ser do estímulo. Se ele pagar, ótimo, se não, né? E aí, então, essa foi a primeira complexidade que a gente conseguiu destrinchar. Só um detalhe, a gente abriu o estímulo com o nome de Associação de Rugby do Brasil, porque era um antigo CNPJ que o Edu tinha, né, e aí depois a gente transformou em estímulo. Aí o doador falou, mas espera aí, não é estímulo? Por que rugby? Né? Mas detalhe da nossa história, burocracias do caminho. Mas, uma vez superada a esteira de crédito, depois a gente partiu para um desafio ainda maior, que é criar um FDIC, né? Então, era um FDIC num modelo um pouquinho diferente, existem muitos por aí, né? Mas, no caso, o estímulo participava até na originação. Então, a gente precisou adaptar toda a legislação, contou com os especialistas do PNA para fazer essa construção, então, conseguiu fazer isso acontecer, contou com a Galápagos também, muito parceira ali, querendo construir isso, né, porque a gente foi muito inovador, e as pessoas aí começam a inovar, não, mas não é assim que funciona, tem que fazer assim e tal. Então, meses ali discutindo cláusula de contrato para ver como é que fazia as coisas se encaixarem. Bom, agora está funcionando super bem, e o legal é que a gente tem essa máquina pronta, a gente consegue absorver doações, a gente consegue absorver investimentos e colocar em prol de micro e pequenos empreendedores. Então, o que a gente faz pode ser alavancado muitas vezes, né, e essa máquina a gente pode usar da forma como a gente quiser, fazer uma tranche estímulo mulheres, uma tranche estímulo periferia, por exemplo, transforma esses 88% do dinheiro que vai para a baixa renda, eu vou falar, não, eu vou levar 100% para a baixa renda. Né? Então, você consegue fazer, alavancar isso. Terceira pergunta era a questão do imposto. Essa a gente ainda está brigando. A gente entrou primeira instância, segunda instância, a gente falou, não faz sentido pagar imposto, a gente está ajudando os pequenos empresários. O governo vai pegar o dinheiro que está indo para os pequenos? Está errado. Então, a gente está levando lá no Supremo, vamos brigar até você falar, ó, tem que pagar, está reservado o dinheiro para pagar o imposto. Mas é triste, pô. Então, vamos lá, brigar junto, vamos conseguir fazer com que a filantropia não tenha esse peso dos impostos. Vamos lá, então, Dani. Acho que para você ficaram duas perguntas. Uma da Silvia, né? Por que é fundo e não projeto? Ou se é um projeto também, não sei. E a relação da operação em si, né? Como que você da onde vêm essas mulheres? Enfim, se vocês têm parceria com os CRAS, enfim, como que funciona? Bom, por que é um fundo e não um projeto? De novo, o Instituto Avon ele tem 19 anos de existência e a gente tem mais de 250 projetos, alguns de terceiros que a gente investiu, alguns autorais. Mas a gente tem uma visão de transformação social que demanda colaboração. Quando a nossa ambição é maior do que os nossos recursos, você é obrigado a promover essa colaboração. E o fundo foi um modelo que a gente escolheu para incitar outros investidores sociais, mobilizados por essa consciência do momento pandêmico e a urgência da causa, a também investirem nas mulheres. Então, foi assim que a gente foi construindo a ideia de fundo junto com a COR e junto com o IDES. E é interessante dizer que a colaboração vai muito além do investimento, muito além do dinheiro. A COR tem uma experiência em hospitalidade que é absolutamente transformadora. Então, Nicole, quando você fala, por exemplo, da assistência social, que é a competência central do programa Acolhe, depois eu vou chegar na sua pergunta, mas você pode imaginar a diferença que faz para uma mulher que tem que sair de casa com os filhos, numa situação de emergência, ser acolhida por uma estrutura que é feita para exercer a hospitalidade. A competência core da ACOR é a hospitalidade. Isso passa uma mensagem que vai além da assistência ali física no momento, né? É uma mensagem do tipo, a sua vida importa.
e nós vamos te ajudar, você não está sozinha. É mais do que uma cama para dormir. Esse tipo de colaboração... Outra coisa, a Accor, sendo uma gestora de propriedades hoteleiras, tem também como competência core desenho de fluxos de processo, fluxos de encaminhamento. Então, eles aportaram muito conhecimento nessa área para a gente desenhar toda a estrutura de acolhimento em torno dessa mulher que a gente chama de acolhida. Mas, voltando à burocracia, o que foi fundamental para nós? Primeiro, ter um parceiro com experiência na criação e gestão de fundos. Esse parceiro foi o IDES, e o IDES foi escolhido não só para o nosso fundo, mas vários fundos de saúde no momento pandêmico, né? Porque, no momento pandêmico, eu acho que o GIF citou isso, o volume de investimento social privado no Brasil pulou de algo em torno de 4 bilhões para 5,7 bilhões. Então, também, foi aí que a gente buscou a competência operacional do IDES, e o IDES nos apontou a necessidade de termos um parceiro de finanças, que, no nosso caso, é a Citaui, que você ouviu mais cedo, e um parceiro para estruturar a parte jurídica, que é a PLKC Advogados. Essas são as competências, digamos, fundamentais para o estabelecimento do fundo. E a gente escolheu um fundo e não mais um programa justamente para incitar a colaboração e estimular o investimento social privado nas mulheres, sabendo que as mulheres são frequentemente preteridas, embora não sejam... Engraçado, olha que curioso, as mulheres são, segundo pesquisa da época, mais de... época negócio, né? Responsáveis pela decisão de compra em mais de 70% dos lares, a principal voz na decisão de compra, e só recebe 6% do investimento social privado. Quer dizer, é lógico que você pode falar, mas o investimento na saúde beneficia as mulheres, claro, na educação beneficia as mulheres, claro, mas eu estou falando do investimento social privado que coloca a mulher no centro e tenta ouvir essa mulher e entender quais são as suas necessidades mais prementes, que é o que a gente está falando. A respeito da assistência social, que bom a sua pergunta, porque se a gente aprendeu alguma coisa ao longo desses 2 anos, é a centralidade da competência da assistência social. Porque nesse trabalho de acolher a mulher e ajudá-la, ou impulsioná-la, ou estimulá-la, adorei o uso da palavra estímulo, nessa jornada de emancipação, é importante fazer o processo de escuta qualificada e, a partir das necessidades dessa mulher, encaminhá-la para os recursos, sejam eles públicos ou privados, à disposição, respeitando sempre a autonomia da acolhida, para que ela possa exercer, né, as escolhas que vão afetar a própria vida. Bom, portanto, a gente descobriu também, com o passar dos meses, que a gente precisava de um parceiro operacional. Esse é um parceiro que é a porta de entrada da mulher acolhida, que é o Bem Querer Mulher, que é uma organização que faz exatamente isso, assistência social. A nossa parceria inclui os CRAS? Inclui, certamente. O CRAS é um dos centros de referência, né, de apoio social, ou o CREAS, em alguns municípios. Ele é um ente fundamental da rede de proteção, mas não é o único. Então, por isso a gente busca a Secretaria de Políticas para as Mulheres ou a Secretaria de Assistência Social. As estruturas variam conforme município ou conforme estado. Mas aí que está uma das belezas, uma das mágicas desse programa, na verdade. A gente descobriu que, quando a rede pública quer acessar os recursos que o programa Acolhe oferece, ela faz o que normalmente ela não faz muito bem, que é trabalhar em rede. Porque, normalmente, o CRAS não fala com o hospital, que também não fala com a polícia, e que também não fala com a Ronda Maria da Penha, às vezes, que não fala com o sistema de justiça, com a promotoria, com o Ministério Público, que muitas vezes não fala com a Defensoria Pública. Ou seja, para usar as palavras da nossa parceira, é um polvo que só tem tentáculos, mas não tem um cérebro que coordene tudo. Ora, uma das mágicas que a gente descobriu, uma das principais alavancas de transformação desse fundo, é que, quando ele entra no município ou no estado, essa autoridade de políticas para as mulheres, para acessar
os serviços tão necessários do programa Acolhe, ela junta todo mundo para eles trabalharem como rede. E agora que a gente tem acesso a essa rede, a gente descobriu que a gente tem um canal privilegiado de qualificação dessa rede. Então, a gente passou a promover uma série de webinários. O último foi com a própria Maria da Penha, que deu origem à lei, em que a gente promove troca de competências e aprendizado coletivo nessa rede, que passou a atuar de forma mais integrada e colaborativa para acessar os serviços do Programa Acolhe. Excelente. Estamos chegando ao final, já me avisaram aqui que a gente tem 3 minutinhos. Eu queria só convidar quem ainda não faz parte da coalizão pelos fundos patrimoniais que faça parte. São mais de 100 empresas já participantes dessa iniciativa, que trata ali de fazer o advocacy, né, para que a gente consiga andar com a legislação. Imagino que vocês já fazem parte, a gente também. Então, convidar todos que queiram se juntar a essa causa. Em 1 minutinho, para cada um de vocês fazer uma fala final. E a gente encerra. Obrigada. Olha, dentro do espírito da colaboração, eu queria propor aqui uma reflexão usando as palavras do Rabi Jonathan Sacks. Ele fala que a liberdade é uma conquista moral. Isso porque o exercício da liberdade ele só é possível quando as pessoas tomam para si, internalizam a responsabilidade de buscar, proteger e exercitar uma sociedade livre. O que se aplica à liberdade se aplica também à equidade. O que eu quero dizer com isso é que, para vivermos em uma sociedade equitativa, equilibrada, a gente precisa puxar para nós essa responsabilidade. Ela não é um presente, não vai vir milagrosamente. É importante que cada um de nós busque para si a parte que lhe cabe, para buscar, proteger e exercitar essa conquista que só pode ser coletiva. Bom, eu queria só falar uma palavra final aqui sobre o estímulo. Né? O estímulo é a união de pessoas que acreditam no poder do empreendedorismo para ajudar a transformar a sociedade. E a nossa missão é encontrar esses pequenos empreendedores e acelerar a jornada deles, que a gente acredita que eles mesmos são a solução. Eles geram mais de 60% dos empregos do Brasil, então, à medida que você faz com que eles cresçam, faz com que eles prosperem, você está resolvendo o problema do desemprego e resolve inúmeros problemas sociais junto com isso. Então, e é uma ferramenta super eficaz, que já está estruturada. Né? A gente é praticamente sustentável, então o dinheiro novo que entrar de doação praticamente vai 100% para os pequenos empreendedores, a gente não vai consumir ele, vai ficar quase que perpétuo dentro do estímulo, podendo ir várias vezes para eles. Então, eu queria convidar todo mundo que gosta e acredita também nessa causa, nesse propósito, para procurar a gente consegue comportar doações, consegue comportar investimentos e também parcerias, isso é muito importante. Né, as parcerias, porque capacitação a gente, na maioria das vezes, faz via outros parceiros, Aliança Empreendedora, que é filantrópica, Action Coach, que é de mercado, mas que a gente também, se fizer bem para o pequeno empreendedor, a gente indica, né, pequenos empreendedores para fazer essa consultoria. Então, a gente consegue comportar muito dessa vontade de ajudar, e não só a vontade de ajudar, mas empresas que, de fato, ajudam profissionais nesse mercado e direcionar no momento certo dentro da jornada do pequeno empreendedor. Então, se você gostou do nosso propósito, por favor, procura a gente com certeza pode construir alguma coisa em conjunto. Bom, eu queria agradecer, acho que foi uma oportunidade participar aqui do fórum, enfim, conhecer tanta gente interessante, dizer que, enfim, essa batalha dos fundos patrimoniais é uma batalha que precisa do máximo de ajuda possível, então, chamar todo mundo a se juntar a essa briga, é um caminho longo, temos ainda várias batalhas para brigar e espero para vencer, então, convidar todo mundo a participar junto com a gente aqui. O banco está abraçando essa causa, enfim, junto com várias outras entidades que já estão há muito mais tempo que a gente nessa causa. Então, que todo mundo possa se juntar para a gente disseminar ainda mais os fundos patrimoniais pelo Brasil. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada a vocês três e ao IDES pela oportunidade.